Bom, pessoal, antes de começar aqui, eu queria me apresentar. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Marrocos. Eu trabalho na área de qualidade e testes de software já há alguns anos. Então, hoje eu atuo num projeto aqui de Santa Catarina, né? E a gente trabalha com a validação de um sistema odontológico. Então, a gente trabalha não só com a parte de agendamento, mas estamos trazendo um pouco de IA, estamos trazendo assim várias funcionalidades muito bacanas. Então, eu queria muito convidar vocês a conhecerem também minhas redes. No final, eu coloquei aqui o meu QR Code, então, se vocês quiserem se conectar, a gente consegue trocar uma ideia. Obrigada pelo convite, Aline. Obrigada pelo convite do evento aqui, toda a organização. Vamos falar então um pouco de tendências de 2025 para a área de qualidade, não só para a área de qualidade, como para a área de tecnologia como um todo, porque a área de qualidade a gente tem a tendência de entender que é uma área, um nicho separado, né? Que existe um time de qualidade que vai cuidar do seu software. Sendo que a qualidade devia ser inerente de todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento, né? Então, ao invés de você pensar que você tem um time de qualidade para fazer a validação daquele seu sistema, todos nós somos responsáveis por isso, tá? Então, eu acredito muito nessa filosofia e queria trazer para vocês uma pesquisa que a gente fez na comunidade, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ok, na comunidade Lusitanos QA, que ela é encabeçada, digamos assim, pelo Petrônio. Petrônio Bernardino já está na área de qualidade há muitos anos. Hoje ele mora em Portugal. Então ele criou essa comunidade porque na época ele percebeu que em Portugal não tinham muitos grupos unidos, né, muitas comunidades para falar sobre qualidade de software. Né? Então existe a função, mas não existe uma comunidade para falar sobre isso, mais local, assim. Então ele trouxe essa proposta. Ele é daqui do Brasil, né? Mudou e migrou para lá. E obrigada, Petrônio. Não sei se você está por aí, mas sem a sua ajuda eu não ia ter conseguido trazer esse conteúdo de uma forma tão bem elaborada. Então, assim, muito desse conteúdo eu devo ao Petrônio. No ano passado, quando a Aline me chamou para trazer um conteúdo para cá, eu tinha muita vontade de. Falei, olha, primeiro conteúdo do ano, estamos em janeiro. O que que a gente faz? 1º de janeiro. Não sei vocês, mas eu me comprometo a perder 10 quilos. Entrar na academia, tomar 3 litrinhos de água, parar de fumar, parar de falar mal dos outros, sabe? Eu acho que assim, tem várias coisas que a gente promete, né, dia 1º de janeiro, geralmente. Então, esse ano, a gente fez um pouquinho diferente. Ao invés da gente prometer, vamos entender o nosso cenário. Então, a gente fez uma pesquisa, né, dentro das comunidades, tanto da área de qualidade quanto de desenvolvimento, dentro da área de tecnologia, para vários nichos diferentes, com algumas perguntas, né? Então, assim, dentro de gestão de projetos, que tipo de framework que você usa? A gente deixou algumas opções já descritas e uma opção outros. Né? Então, de ferramentas para automação de testes web, para automação de testes mobile. E a gente foi fazendo esse formulário com algumas perguntas. O formulário completo não está aqui na pesquisa, porque ele não ia caber, né, dentro desses 50 minutos. É, mas eu vou trazer para vocês o que eu achei mais interessante, assim, para a gente poder discutir com relação a quando a gente pensa em tendências para 2025. Aqui a gente não tem bola de cristal, tá? Então, assim, eu não vou basear essa palestra, né? Essa filosofia aqui que eu trouxe para vocês. Filosofia. Nossa, me perdi aqui. Esse, esse estudo com vocês da minha cabeça. Eu quero dizer que a gente tem dados aqui, né? Então, baseado na opinião dessas comunidades, né? A gente pegou essas informações e tirou algumas conclusões bem interessantes. No final, eu vou amarrar com alguns temas transversais que a gente não trouxe nessa pesquisa, mas que eu queria discutir com vocês, que eu percebo assim, principalmente durante esse mês, tenho acompanhado muitas vagas, né, no LinkedIn. LinkedIn no começo do ano bomba, até o carnaval ali, e muitas dessas vagas, elas trazem um recorte de como o mercado vai ser agora nesse primeiro semestre. Beleza? Passando para frente, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, gente, acho que eu vou ter que. Não queria que apresentasse assim, queria que ele apresentasse sem esse. Peraí, que ele tá me exibindo. Não.
Cadê, cadê, cadê? Ah, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou apresentar assim mesmo para vocês. Vocês me desculpa, tá, gente? Porque eu tô com a outra tela aqui com algumas anotações que eu fiz que eu vou acompanhar. Então, assim, o que que a gente fez? Primeiro ponto, né, dessa pesquisa, que eu acho que é interessante a gente trazer, é que esse recorte, né, dentro desses dados, é baseado majoritariamente em analistas, profissionais, pessoas aqui do Brasil. Então, dentro, né, da nossa pesquisa, a gente teve pessoal que respondeu Brasil, segundo lugar Portugal, Estados Unidos e Israel, né? Então é interessante ver como que a rede acabou atingindo pessoas de lugares bem distantes aqui do nosso, mas expressivamente, então, a gente vai trazer dados de pessoas aqui do Brasil, então da nossa bolha aqui no Brasil. Quando eu falo de gestão de projeto, né? Então a gente colocou algumas opções, deixou em aberto, mas gestão de projeto acaba sendo muito nichado, né? A gente está numa era ágil. Então, assim, não é estranho a gente observar que, em primeiro lugar, né, quando a pessoa pensa, né, no gerenciamento de projeto, em que framework que a pessoa usa, o Scrum está ganhando, né? Só que o que eu acho interessante aqui, até da gente observar, é que teve até uma votação deveras expressiva, posso falar assim, de waterfall, que seria o método cascata. O que é um pouco estranho, né? Porque 2025, né, pessoal? Vamos entender assim que o cascata ele tem um estigma de ser uma coisa muito obsoleta, muito ultrapassada, que não deveria ser usado, que é criticado, que é ruim. Mas a gente observa, eu pelo menos observo, que em alguns projetos a metodologia ágil ela não é tão eficiente, ela não é tão eficaz, ela não traz o resultado que a gente super espera sempre. Entendeu? Então, assim, às vezes ela é mal interpretada, ela como eu posso dizer, a filosofia ágil, ela até está no seu discurso, mas no seu dia a dia você não consegue não nadar naquela pilha de burocracia e de documentação, que tem muitas coisas que eles criticam, né? Então, o pessoal que votou em Scrum, até ontem na live, a gente fez uma live ontem, eu e Petrônio, né? Obrigada, Petrônio, mais uma vez. A gente fez uma live ontem para trazer esses dados, para trazer direto para a comunidade, né? Para a gente poder discutir com eles. E, na minha percepção, o pessoal não se manifestou muito aqui. Eu não sei exatamente qual que foi a opinião, por que que você escolheu o Scrum? Você vive o Scrum? Você entende o Scrum? Ou falam que você trabalha com o Scrum? Então, aqui a gente tem uma nuance aqui a ser analisada. E tem 1%, uma pessoa respondeu safe. Eu tive que ir atrás, porque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre essa metodologia. E, de fato, não é uma metodologia muito utilizada assim. Mas é interessante que alguém trouxe, né, esse recorte para a gente sair um pouco do Scrum, Kanban e Cascata. Então, existem outros frameworks, não é, pessoal? Mas não é tão expressivo. Então, assim, dentro da parte de gerenciamento de projetos, os analistas, as pessoas assim que trabalham mais na parte operacional, então elas limitam na bolha do Scrum, né? Então, uma tendência para 2025 é que continuemos, né, com essa metodologia. A não ser que surja alguma coisa muito nova. Sabe como é, né? Tipo, lá na China, no Oriente, tem sempre alguém mais inteligente que a gente criando coisas. Então, vamos esperar aí, mas vamos manter o Scrum aqui de maneira segura como uma tendência para 2025. Beleza. Aqui para ferramentas de automação de testes web, né? Então, aqui a gente já tem uma quantidade um pouco maior, né, de ferramentas. E essas ferramentas, a gente colocou, acho que 5 ou 6 opções. Mas com a opção de outros, né, a ideia era fomentar isso. Falar assim, vamos trazer os principais, o pessoal responder, mas vamos deixar uma janela aqui para o pessoal trazer outras ferramentas para a gente ver como é que está esse termômetro, né? Então, em primeiro lugar, estamos com o Cypress, né? Há 2 anos atrás, eu acho que ele já vem nessa crescente, né? Pelo menos eu, quando migrei para a área de tecnologia, o Cypress já era uma ferramenta extremamente bem aceita. Ele tem essa coisa assim mais fácil de você usar. Ele tem uma interface muito amigável. E a gente acaba gostando do Cypress, né? Tem muita gente que aprende automação com o Cypress. E dentro do ranking, né? Então,
Segundo lugar, meio que empatado, vem Selenium, Playwright e Robot Framework. Então, assim, eu acho interessante o Playwright já estar aqui, né, nessa colocação, porque pelo menos quando eu migrei para a área, ele não era uma ferramenta muito conhecida, né? Tinha acabado de lançar. E eu acho muito interessante que, perto de outras ferramentas de automação, ele tem um suporte muito nativo, assim, sem precisar de muito driver. Ele também é bem intuitivo, assim, eu acho bem fácil de se configurar o Playwright. Mas na minha época, posso falar, na minha época, olha, gente, eu me entregando aqui minha idade, meu Deus do céu, parece que eu estou aqui há 1 milhão de anos atrás. Não. Quando eu migrei para cá, para a área de qualidade, uma das ferramentas que foi a primeira ferramenta que eu aprendi a usar mesmo, que eu falei, agora eu sei automação, alguma coisa de automação, pelo menos eu sei, para colocar no currículo e não precisar inventar a moda, foi o Robot Framework, que também como eu posso dizer, é uma ferramenta bem com Python, né? Python é bem tranquilinho, eu acho que a curva de aprendizado dele é muito, muito rápida. E na época, eu acho que eu comecei a trabalhar num projeto que ele tinha algumas validações de RPA. Então, o Robot Framework para mim foi bárbaro, assim, foi ótimo aprender essa ferramenta, ele me abriu porta para drogas muito mais pesadas, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Robot Framework. Como ele está com um a menos, a gente acabou colocando ali no gráfico, né? Mas eu colocaria ele em primeiro lugar para sempre. Cypress, Boo, Robot Framework. Se você discorda, coloca aqui nos comentários que a gente pode discutir mais tarde. Bom, o pessoal aqui com a aba de outros também, a gente percebeu que dentro da parte de ferramentas de automação, a gente teve uma resposta ali que eu até comentei com o Petróleo, não vamos apagar, porque eu acho que é interessante a gente discutir isso, né? Quando eu falo de ferramenta de automação e deixo em aberto para a pessoa responder, a gente acabou recebendo um Python ali jogado, né? E não foi de uma pessoa, foram duas. Então, dentro da nossa comunidade, eu acho que ainda falta, pelo menos aí não é uma crítica, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, mas é só uma opinião baseada nesses dados aqui que a gente está recebendo, tá? Quando eu falo de ferramentas de automação, a pessoa ainda se confunde o nome da ferramenta com o nome da linguagem. Eu acho que muitas pessoas que migram para a área de qualidade vêm de outras áreas que não são tão próximas à tecnologia. Então, acho que às vezes a gente se confunde um pouco com esses termos. Então, uma tendência para 2025, eu acho que é interessante, né, para o pessoal, principalmente iniciante, né, que está vindo para a área de qualidade, é, vamos investir bem na base, tá? Não adianta você querer fazer automação se você não entende sobre a lógica dos testes, o propósito de fazer um teste no software, sobre estratégias do teste, sabe? Pega bem a base manual primeiro, depois a gente vai entender o que que é uma ferramenta, o que que é uma linguagem e vai aplicar porque a exigência do mercado, pelo menos hoje eu vejo assim nas vagas, algumas eu observo, outras eu indico, outras eu até concorro para ver como é que está mesmo, né? Tipo esse termômetro. Eu percebo que a exigência ela é muito alta, né? Muitas das empresas elas acabam querendo um analista de qualidade que mexa muito bem em código. Então, é aquele desenvolvedor que também sabe de qualidade, que também sabe de teste, que também sabe um pouquinho de DevOps, versionamento, um pouquinho ali de banco de dados. E quando você pega e aprende um pouquinho de tudo, você não consegue se aprofundar em nada, né? Então, eu acho que é importante que dentro de todas as escolhas que você for fazer para investir o seu estudo, o seu momento, principalmente você que está aí, ó, 2 aninhos de carreira, comecinho, migrei de área, vim para cá, vamos investir bem na base. Você que já está há muito tempo na área também, vamos trazer aqui ó, um sílabus para a gente retomar alguns conceitos, porque no dia a dia eu acho que a nossa função ela é muito repetitiva, muito pesada. A gente acaba entrando naquela rodinha de entrega e tudo é urgente, e tudo é para ontem. Só que a gente às vezes esquece de investir na gente mesmo. Então, uma tendência para 2025, tá, pessoal, é investir um pouco mais, né, no conhecimento de base, reforçar bem essas informações. Bom, aqui então a gente tem umas menções honrosas para o Cucumber, Ghost Inspector e Rash Assurance. Rash Assurance. Rash Assured. Desculpa.
Então, tiveram uma votação um pouco menor, mas estão ali, né? Então, existiram pessoas que trouxeram essas outras ferramentas para a gente poder analisar. Ferramentas de automação mobile. Cadê? Aqui. Aqui a gente já vê uma coisa um pouco mais expressiva, né? Então, assim, quando você pensa em mobile, né, ferramentas de automação, a gente acaba tendo o Appium como um grande destaque aqui, né? Perto das outras, deu uma surra, o famoso deu uma surra, né, nas outras ferramentas. Ele é melhor que as outras, né? Como eu posso dizer, eu acho que ele é um pouco mais comum, né, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa bolha. Principalmente, esse foi um comentário que eu fiz ontem, e aí eu queria trazer até uma outra comunidade também que eu acompanho, que eu adoro, que é o Keazando. O Keazando é uma escola, e os meninos também, são dois rapazes agora, o Eduardo Finotti e o Herbert, esqueci. Esqueci o nome dele, desculpa, foi mal, amigo. Mas é uma comunidade muito forte também, traz aulas e eles sempre trazem, acho que várias vezes por ano, inclusive, não é uma vez nem duas, como posso dizer, um hands-on, 2, 3 dias para você aprender a fazer pelo menos um ciclo de automação em Appium, um ciclo de testes em automação em Appium, de graça no YouTube. Então, fica a minha dica aqui. É uma ferramenta ela é bem tranquila de usar. É claro, né? No meu caso, não tenho tanta necessidade, não sou a pessoa da automação mobile, mas se algum dia apertar aqui um pouco, a base eu vou saber fazer, vou saber configurar, né? Graças a esses webinários que os meninos fazem. Então, a Appium está aqui disparado em primeiro lugar. XQI Test, não sei se é assim que se pronuncia, é uma ferramenta também que eu não conhecia. Expresso e Maestro. Maestro, inclusive, também está com uma tendência, está puxando forte na Europa, né? De acordo com o Petróleo, algumas empresas estão pedindo algum conhecimento em Maestro. E a PaperWrite, né? Então, aqui, diferente das ferramentas de automação, que a gente tinha mais opções colocadas pela comunidade, né? Um pouco mais diverso. Dentro da parte de automação, a gente acabou não tendo nenhuma ferramenta para outros. Todas as ferramentas fomos nós que colocamos e o pessoal acabou votando aqui. Vamos lá, então, para a próxima. Ferramentas de testes de API. Então, ferramentas de teste de API também é bem expressivo, né? Então, para 2025, eu acho que o Postman não sai de cena, não só em 2025, como talvez nos próximos 10 anos, né? Então, eu acho que é nítido, assim, né? Muitas das pessoas que trabalham com a área de testes de qualidade, né, aprendem a entender, a ler uma API, a saber o que é uma requisição, um post, um get, um delete pelo Postman. Então, assim, é uma ferramenta também que ela pega a gente assim de bebezinho no colo e está em primeiro lugar. Então, assim, a gente acaba tendo, né, essa maioria aqui dentro do post. Então, na sequência, vem o Rest Assured, SOAP UI, o Karate DS, que também foi uma surpresa, que eu acho muito engraçado, porque é uma ferramenta que, para mim, já tinha assim, saído de moda desde que eu cheguei, assim, era uma ferramenta que eu lembro, uma das primeiras lives que eu acompanhei, inclusive, de uma outra comunidade também, que é a For All Tests, era, tipo, fazendo eu não sei se era um velório do cara TDS, era uma coisa assim, mas assim, num tom de brincadeira e colocando como acabou saindo de moda, né, digamos assim. Não foi uma ferramenta que eu conheci, nunca utilizei, mas acho interessante também trazer que dentro das ferramentas de automação de testes web, a gente tem umas menções aqui. Então, o pessoal acaba colocando o Cypress, o Playwright para fazer os testes de API, porque eu acho que muito dentro da formação, né, do analista de qualidade, entra um pouco também nessa parte de quando você vai usar uma ferramenta para validar a web, ela também
você consegue integrar ela no mobile, você consegue integrar ela em API, você vê assim o máximo que você consegue extrair dessa ferramenta para poder aplicar em diferentes estratégias de testes. Então é muito interessante ver isso aqui também colocado e sacramentado quando você pergunta sobre ferramentas de automação web e ferramentas de automação ou ferramentas de testes de API. Então, é interessante ter, né, essas respostas iguais, né, dentro desses dois campos, que muitas pessoas poderiam entender de maneira muito diferente. E eu acho que na tecnologia, uma das vertentes agora para 2025 é isso. São ferramentas que você pode utilizar para diferentes estratégias, mas não diferentes ferramentas. A mesma ferramenta utilizada de maneira prática, né, de maneira lógica, para diferentes momentos ali do desenvolvimento de software. Então, isso vem muito forte, inclusive, com né, no final, né, quando a gente fala de ferramentas de testes com a IA. Então, não é a IA pela IA, né? É como que eu vou usar essa estratégia, né, para o pessoal poder utilizar. E é isso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam para o final que eu respondo vocês, tá? Tranquilinho? Show de bola. Gerenciamento de projetos. Aqui a gente também tem um grande campeão, né? Uma grande parcela aqui do nosso escopo de pessoas que responderam trouxe o Gira e o X-Ray, né? Como gerenciamento de projetos, não só de projetos de tecnologia, né? Mas quando você pensa o Gira com o X-Ray, eu penso mais no gerenciamento da suíte de testes, né? Bem específico. Então, para a nossa área aqui de qualidade, né, a gente puxa o plugin do X-Ray, mas eu acho que o Gira acaba sendo uma das ferramentas mais utilizadas e é uma tendência para 2025 que continue, né, sendo uma das ferramentas mais utilizadas nos projetos. O que eu acho do Gira, assim, com relação a outras empresas que eu trabalhei, é que mercadologicamente ele tem pouca manobra de você negociar. Então, se eu tenho uma equipe muito pequena ou se eu tenho uma equipe muito grande, o Gira vale muito a pena, porque não é uma ferramenta muito barata também, né? Mas se eu tenho uma equipe que está ali no meio do caminho, que não tem, vai, entre, sei lá, 100 e 200 pessoas, assim, não tenho nem muito grande, nem muito pequena, mas assim, essas 100, 200 pessoas precisam de credenciais, né? Não só para o Gira, mas para o Confluence, e vai colocando, como é que é, plugin, e vai colocando adicional, acaba ficando muito caro, muito oneroso para a empresa, tá? Às vezes não vale a pena, porque é muito diferente o preço. E aí a gente vê que o pessoal ainda está usando o Trello, e o Trello é uma ferramenta que, meu, quando era gratuito, eu só vi o Trello. Eu não sei vocês, mas eram poucos projetos que eu tinha visto que eram do Gira. Então, o Trello vem aí, tipo, numa votação até bem expressiva, perto de outras ferramentas que também já utilizei, como, por exemplo, o Azure DevOps, o Monday e o Kanbanais, né? Eu já tive a possibilidade de, em diferentes momentos, né, dessa carreira tão longa, de 2 anos, trabalhar em lugares muito diferentes com essas ferramentas. Então, assim, dependendo da estratégia da empresa, eles precisam mais de um gerenciamento de relatórios e saber, né, ó, dentro da tarefa, em que posição que você está, como é que você está fazendo, você está documentando, não está, apertar um botão e puxar um gráfico, do que, de fato, de uma interface muito robusta, como é o Gira. Então, assim, dentro da parte de gerenciamento de projetos, por mais que a gente esteja trazendo aqui da ótica do analista de qualidade, né, majoritariamente, né, que foi onde a gente focou mais essa nossa pesquisa, a gente observa que, por mais que o Gira tenha essa votação muito expressiva, a gente percebe talvez uma tendência das empresas também de questionar também esse custo. Então, se você é do Gira e quer patrocinar uma empresa, assim, vamos pensar no mercado aqui, né, em pacotes, né, intermediários, assim, que eu acho que você consegue atingir um público muito maior. Não sei se também para eles vale a pena, né? Agora pensando, o Gira já está muito bem estabelecido no mercado. Talvez seja de propósito essa limitação. Não sei. Fica aqui um questionamento para vocês. Será que vai cair no Kahoot essa dúvida? Se eu fosse vocês, eu estava prestando bem atenção nessa parte.
Aí, eu aqui eu já tô mandando um terrorzinho psicológico aqui para vocês. Então, assim, eu não tô aqui falando sozinha, vocês estão prestando atenção. Eu vi uma carinha aqui, então, ok, beleza. Recebi aqui um feedback do meu público. É, dentro das menções menores, também nós temos o GitLab, o ClickUp, o Keasi e o Notion. E o Notion foi outro ponto de destaque, assim, que eu queria. Não sei se vocês perceberam, né? Mas, gente, quem que gerencia projeto com o Notion? Eu queria muito falar com essa pessoa, eu queria muito conhecer o dia a dia dela, eu queria muito ser amiga dessa pessoa, porque eu não imagino um projeto sendo gerenciado pelo Notion. E aí aqui a gente entra na mesma discussão, né, das perguntas anteriores. Será que a pessoa entendeu, né, o objetivo disso? Será que o Notion, de fato, pode ser uma ferramenta usada e com eficiência, com eficácia? Não sei, sabe? A gente queria muito esse retorno. A gente acabou na live de ontem não tendo, né? Ninguém falou nada, é aquela hora do cri-cri, cri-cri, sabe? Começa o grilinho ali. E então, se você estiver me assistindo agora e puder me mandar uma mensagem no privado, eu não vou te expor, mas eu queria muito saber de onde que saiu esse Notion. Eu achei muito interessante e diferente. Ok, vamos seguir aqui para ferramentas de testes com IA, beleza? Aqui, então, a gente também já tem. Vocês estão conseguindo ver bem? Vocês precisam que deixe maior? Tá ok? Show? Porque tá bem pequenininho aqui para mim, mas eu acho que se não tiver, para vocês estiver ok. Vou falando aqui então. Qualquer coisa, vocês. Ó, aí, beleza, já ia, já ia. Obrigado, pessoal. Aqui a gente já tem uma grande tendência para 2025 dentro da área de qualidade, né? Que é a utilização de ferramentas com inteligência artificial. Mas dentro desse escopo aqui, né, você vê que tem muito mais ferramentas que as outras respostas. E que a gente não colocou tudo isso de opção. Como eu falei, a gente colocou entre 5 e 6 em cada uma, né? Dependendo do tema, assim, né? E aqui o pessoal usou muito mais o outros. Então, assim, é uma coisa que está super em alta. Não é uma coisa para 2025, né? Já existe, assim, já é uma coisa estabelecida, né? A IA não vai sair, né, tão cedo, né, do nosso dia a dia, né, da nossa discussão e como uma ferramenta muito útil, né, para a gente, né, chegar e sei lá, como que eu posso dizer? Você economiza um tempo aqui, faz outra coisa. Existem várias estratégias para você usar a IA. Em grande escala, né, o pessoal usando o chat GPT. Especificamente para ferramenta de testes, a gente tem aqui o Teste AI, tá? Que é uma ferramenta, se eu não me engano, é do Brasil. Se eu não me engano, eu estava dando uma olhada nela ontem, mas eu acho que ela é PTBR, viu? Também a gente tem a Applitools, o Copilot, que está ali, que é um queridíssimo também, é uma ferramenta muito legal. Você que não é da área de desenvolvimento especificamente, olha, sou da área de testes, faço testes manuais. Cara, super sugiro para você, sabe, tentar pegar ali. Quando ele era gratuito, era um pouco mais fácil, né? Então, não sei se ele tem um trial mode, assim, mas é muito interessante, né? Aprender a mexer nessas ferramentas. Se aventura, gente. Eu acho que o ChatGPT está aí como uma ferramenta muito intuitiva, muito fácil, mas é uma ferramenta aberta, né? Então, assim, um pouquinho de cuidado com a segurança desses dados, dependendo da forma que você usa. Se a sua empresa não tem a licença, evite colocar os dados dela no chat GPT aberto, sabe? Então, fica aqui uma dica, tá? Vamos usar com um pouco de responsabilidade aqui as ferramentas. E retomo uma fala que eu trouxe lá no começo. Não vamos esquecer da base, né? Porque não adianta nada você chegar numa ferramenta de IA e fazer um cenário de teste em Gherkin maravilhoso e ele não ser em BDD. É só usar a linguagem Gherkin. Então, assim, as pessoas às vezes confundem esses termos, né? Principalmente no começo e tal. Então, vamos evitar investir em como fazer o prompt e fazer a coisa, assim, às vezes manual, para depois aplicar no prompt. Então, acho que fica aqui uma reflexão também. Em escalas menores, então, eu tenho lá o EA Studio, Gemini, Olama,
o cursor IDE, TechSpot, Blazor Meter, que também entrou aqui como uma surpresa, depois eu fui pesquisar e realmente ele tem um módulo de IA, Catalan Studio, Zephyr Scale e Perfecto. Ontem na live a gente teve também um comentário que eu achei maravilhoso, bárbaro, que faltou aqui uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, chamada Maritaca IA, que é uma ferramenta brasileira, inclusive, de inteligência artificial. E é muito interessante porque, principalmente para mim, né, que esse negócio de nomes, assim, eu acho que o pessoal é muito criativo, muito bacana, não sei o quê. Eu achei muito genial essa jogada com esse nome. Então, é uma ferramenta que eu convido vocês também a conhecer, né? E aí, vamos tentar pensar assim, né, dentro da inteligência artificial, né? Eu tenho essas ferramentas, eu tenho essa votação expressiva em diferentes ferramentas, eu tenho isso muito em alta. Mas quais são os benefícios, né, de adotar a IA nos testes de software? Não é só agilidade, né? Mas eu acho que a gente tem uma questão também que eu queria muito trazer para a reflexão de vocês, que é quando a gente pensa na qualidade com uma análise preditiva, né? Então, assim, quando eu vou testar um software e eu acho um erro, eu acho um bug, uma falha, né? Houve uma falha no meu processo como um todo, né? Então, a IA, dependendo de como ela for aplicada, de como ela for estruturada, de como for a minha estratégia dentro, né, da minha utilização, eu consigo trazer uma análise mais preditiva. Então, sugiram para as empresas de vocês, às vezes, se você não tem esse recurso, né? Tragam os benefícios de trazer uma ferramenta de IA própria para a sua estratégia, para a sua empresa, para o seu processo. Eu acho que vale muito a pena. Mas não de maneira irresponsável, porque assim, a partir do momento que você trouxer essa sugestão também dentro, né, da sua squad, do seu time, a gente tem que trazer também uma bagagem de treinamento, né, uma bagagem de conscientização, uma bagagem de segurança desses dados. Então, é muito maior do que sugerir uma ferramenta de IA. Você precisa trazer um propósito para ser utilizado. E eu acho que um dos maiores propósitos aqui é a gente conseguir prevenir algumas falhas, né, e entender contextos que muitas vezes passa batido, né, pelos seres humanos. Eu vou trazer um exemplo de uma coisa que aconteceu, inclusive essa semana. Existe um sistema que eu estou validando aqui e ele tem uma versão para pessoa física e uma para pessoa jurídica. Então, para a pessoa física, eu vou exigir um CPF, um comprovante de endereço, mas para a pessoa jurídica, eu já preciso, por exemplo, de um contrato social. Preciso de outros documentos que para a pessoa física eu não vou exigir. E no momento que eu faço a validação desses documentos, então eu, como cliente, dependendo de qual categoria eu for acessar esse sistema, for comprar esse sistema, eu vou mandar um documento X ou Y, certo? Só que o meu analista, quando ele recebe essa informação e faz uma primeira verificação, né? O sistema faz a verificação, por exemplo, se for comprovante de endereço, ele vê se tem o endereço lá, a gente conseguiu automatizar isso, mas eu ainda preciso de um olhar humano, né, dentro dessas validações. E uma das opções do meu analista era que dentro de determinado documento eu tinha tanto uma rejeição para PF quanto para PJ. E era um pouco, como eu posso dizer, foi uma coisa que passou por mim, mas estava ali no requisito, então aprovei. Passou, né, por uma segunda validação, chegou lá no analista, quando a gente subiu lá a versão, o cara falou assim: Ué, mas por que eu tenho duas opções, sendo que esse documento aqui é só para PF ou só para PJ? Uma opção tinha que estar aqui, outra opção tinha que estar ali. E aí você pensa e fala assim: putz, é mesmo, né? Não estava errado, né? Mas acaba sendo uma estratégia muito interessante trazer a IA também para trazer esses insights. Talvez se a gente tivesse utilizado uma ferramenta, não tivesse passado batido, assim, porque tecnicamente não estava errado, mas a experiência do usuário ali estava meio comprometida. Então, esse é um exemplo, né, de uma análise preditiva que acabou passando pela gente e acabou vindo em forma de feedback, né, do nosso usuário final. Né? Vamos usar então a IA com bastante responsabilidade, com bastante estratégia e com bastante cuidado também na segurança desses dados. Beleza? Show de bola!
terminando a nossa pesquisa, eu vou trazer então agora um levantamento de algumas, como posso dizer, de algumas tendências, agora sim as tendências para 2025, né? Um assunto um pouco novo, né? Que, como eu posso dizer, que a gente nunca ouviu falar, que é sustentabilidade e energia verde. Né? A gente quase não ouve falar sobre isso. E agora eu estou sendo irônica, tá, pessoal? Não estou falando isso sério. Então, segura aqui a emoção. Mas a gente vive num mundo que está super impactado, né, com relação ao aquecimento global e a toda a destruição assim da fauna nativa, né? E nós da área da tecnologia, às vezes estamos envolvidos em processos num dia a dia que a gente, como eu posso dizer, a gente não se preocupa muito, acho que com essa parte da sustentabilidade. Então, acho que uma vertente para 2025, que eu vejo também o movimento das empresas, é trazer essa pauta da sustentabilidade da energia verde. Então, assim, vamos pensar, por exemplo, quando a tela do meu computador não está tão com um brilho tão extenso, né? E aí você vai mudar o brilho lá nas configurações. Você já tem uma identificação ali para você utilizar menos recursos computacionais, né? Dar uma reduzida naquela pegada de carbono, sabe? Então, assim, às vezes a gente vê aquilo escrito, mas a gente não entende assim, a dimensão da importância, às vezes, de respeitar aquele limite, né? Tipo, e não forçar tanto a vista, e dar uma parada a cada 20 minutos, olhar mais longe, né? Tentar colocar uma tela azul, um colírio no olho. Porque a sustentabilidade não está ligada só à parte de natureza, tá? Então, eu penso numa coisa sustentável quando eu cuido da minha saúde também, tá? Então, assim, quando você pensa no impacto do uso da sua CPU no consumo de energia. Quando você pensa em algumas soluções de desempenho para umas infraestruturas ecológicas, né, que é um pouco mais otimizado. Porque eu acho que o grande desafio aqui é que algumas práticas verdes sejam atendidas. E aqui para a área de qualidade, assim, por exemplo, seria mais uma coisa de eficiência, né? Pensar no meu teste de performance, por exemplo, com base na eficiência do meu servidor, sabe? Tipo, do consumo de energia, do meu espaço de trabalho. Porque às vezes a gente condiciona muito a qualidade ao teste de software, e a qualidade às vezes são processos dentro de processos, né? Vamos pensar assim numa coisa um pouco mais macro, né? Então, o analista de qualidade que está vindo aí, ele vai entender bem de teste, ele vai entender bem de automação. Mas um grande diferencial, eu acho que não só para 2025, mas eu acho, espero que daqui para frente também, seja essa preocupação também com processos que não são inerentes só ao desenvolvimento, mas ao desenvolvimento, às vezes, sabe, humano, sabe? Cibersegurança e privacidade. Então, como eu falei para vocês, né, a gente está numa era da IA, que é muito legal, muito bacana, show de bola, não é mesmo? Pois é, eu adoro, eu me amarro. Porém, eu vejo assim muitos dos meus colegas, conterrâneos, pessoal aqui das comunidades, usando essas ferramentas de uma maneira muito irresponsável. Então, assim, a gente viu, né, acaba não chegando muito na mídia, né, mas a gente sabe que essa parte de ameaça cibernética, né, é muito latente, né? É estratégico você tentar invadir um sistema de banco, sabe? Sei. Eu acho que a gente vive muito conectado, muito para o digital, então é crescente a ameaça de invasões e é crescente também a necessidade do desenvolvedor e do analista de qualidade está bem integrado com aquele time de DevOps, de DevSecOps, né? Agora tem um DevSecOps, que também cuida da parte de segurança. Porque dentro do ciclo de desenvolvimento, às vezes você tem ali a ideia, o design, o desenvolvimento, o teste, o usuário final. Em que momento a gente vai pensar ali um pouquinho fora da caixa, como diria a minha coordenadora? Vamos pensar nos testes fora da caixa. Falei, agora eu quero um XSS aqui, ó. Vamos ver se nesse campo de texto eu consigo colocar um alert. Brincadeiras à parte, eu acho que é interessante a gente também trazer esse conhecimento
buscar se aprofundar também, assim, em algumas estratégias que a gente consiga validar essa parte de segurança. Porque a parte de pentesting, geralmente, é o pessoal de empresas de fora que fazem, até para não estar viciado o teste. Então, beleza, não preciso me preocupar com isso de uma forma muito aprofundada, mas eu preciso conhecer esse processo. Porque dentro do meu desenvolvimento, do meu ciclo, né, antes de chegar lá à empresa do pentest, gente, como é que está estruturado o nosso ambiente? Né? Como que está a conformidade com a LGPD? Então, assim, é o analista de qualidade, às vezes, que vai trazer uma pergunta, enquanto o pessoal está muito inserido dentro de outros processos, né? É, alguns especialistas em testes automatizados também conseguem trazer scripts para ver se está vazando dados sensíveis. Não é bem a minha área de atuação, então eu não vou entrar muito em detalhes, mas algumas ferramentas baseadas em IA, elas detectam e elas corrigem vulnerabilidades em tempo real. Até anotei aqui para não esquecer. Essa é uma tendência, né? É usar IA junto com a minha ferramenta de automação, não só para prever, né, problemas que já existam no código, mas aqueles que ainda não existem, que algumas vulnerabilidades que a gente ainda nem pensou, né? Então, é interessante trazer esse contexto da IA também nessa fase do desenvolvimento. Metaverso e realidades estendidas, XR. Pois é, essa é a minha parte favorita dessa apresentação, que é uma coisa assim que eu tô pegando muito para ler, para assim, é empolgante. Eu acho esse negócio do metaverso o máximo, sabe? Eu acho o máximo. E aí a gente fala sobre esses testes de experiência imersiva. Eu fui num evento da Meta no ano passado, que é o Testathon, e eu amo. Assim, já é o segundo ano que eu vou, recomendo você da área de qualidade de testes, dá uma olhada, a cada 2 anos mais ou menos eles vêm para o Brasil. É um evento que ele é patrocinado para a Meta e ele pega assim uma gama de pessoas da área de teste para validar os produtos da Meta. Sim, você vai fazer um teste de graça para eles. Mas eu acho que assim, você consegue ter muitos insights sobre as ferramentas. E no ano passado eles tinham essa vontade de trazer essa parte do metaverso para a gente. A gente acabou não testando especificamente, mas é algo que eu estou assim, ó, esperando, assim, muito legal. Então, assim, esses testes de experiência imersiva, de realidade aumentada, virtual e mista, testes de desempenho também para evitar atrasos em ambientes interativos. Então, quando você está validando um software, um sistema, eu acho que dentro de toda essa parte de tecnologia, o seu olhar não é só para a funcionalidade, né? Mas como que está a latência desse software? Então, é uma coisa para vocês, né, estarem de olho dentro da parte de tendências, de tipos de testes para a gente trazer como um adicional para 2025. Como que esses sistemas se integram? Então, assim, todo mundo tem aquele reloginho, não tem? É que assim, eu não sou Apple, eu sou Android, eu sou time Android, eu amo. Mas os smartwatch, como que eles se integram com o telefone, com o fone de ouvido sem fio? Então, assim, como que é a conexão entre esses três aparelhos também? Eu acho que é até um ponto que eu entro na sequência aqui, quando eu falo de internet das coisas e conectividade inteligente. É, Dentro da internet das coisas, eu vou falar de um projeto que eu participei, que foi para testar um. Sabe, eu não sei se vocês conhecem, eu não sei o nome disso, né, na vida real, mas é um TV Box. Na periferia, a gente chama de TV Box. É uma coisa pirata. Eu não tenho uma palavra para dizer isso, assim. Tipo, gente, é a vida real. Vida real, às vezes, tem umas dessas. Não, eu não concordo. Não estou falando aqui para vocês investirem, buscarem isso. Estou falando que existe. Não foi na minha casa, foi na casa de um amigo conhecido, que eu nem falo mais com ele, que eu não concordo com isso. Mas existem alguns recursos, algumas empresas que vendem esse aparelho, no qual ele tipo desbloqueia vários streamings, TV a cabo, etc. Mas está errado, não façam isso. Então, existe uma empresa que me convidou para fazer um projeto com ele já há alguns anos, chama Roku. E ele é um pluginzinho que você conecta na sua TV e aí você conecta todos os seus. Sim, se você tem vários streamings, sua TV não é smart, agora ela é, porque ele só se conecta com o cabo. Então foi um teste que eu fiz que eu gostei muito, né? Que foi
Mas é meio chatinho, assim, porque é diferente. Você tá ali no computador ou tá no celular, é um pouco mais acessível. Essa coisa da internet das coisas é uma grande tendência para os próximos anos. Então, assim, invistam em projetos que vocês consigam fazer isso, porque eu acho que dá um baita diferencial, assim. E é uma experiência muito diferente, muito legal, inclusive. Então, assim, não só a parte de teste de usabilidade, mas de conectividade, de sincronização, porque tem que ser bem fluido. Então, a partir do momento que eu aumento o som, ele já reflete na minha TV. A minha TV é mais antiga, é mais nova, como que é esse hardware? Você acaba se aproximando e trazendo questionamentos sobre coisas que, às vezes, na área de qualidade, a gente não vê muito, principalmente aqui no desenvolvimento de software, né? Mas e o maior desafio, acho que dentro da internet das coisas e da Alexa, quantas Alexas eu acionei aí? Que vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo de fone, né? Vocês são mais espertos que eu, porque eu adoro no meio de uma live soltar um Alexa só para ouvir o pululu da casa de vocês. Mas tudo bem, tá tranquilo. Da próxima eu pego vocês no pulo. Então, o maior desafio aqui, quando eu penso em testes, né, em temas transversais, né, para a área de tendências na área de qualidade, seria manter a qualidade em dispositivos com recursos limitados, como sensores e dispositivos móveis. Estou indo para a parte final, né, gente? 5 minutinhos aí. Agora é polêmico. Eu queria trazer o meme do João Kleber falando para. Mas eu vou dar uma resumida aqui que, feliz ou infelizmente, para mim, infelizmente, para alguns, felizmente, uma grande tendência para 2025 é a volta do trabalho híbrido presencial. Então, assim, com a pandemia, a gente viu, né, um boom de vagas remotas, que até o ano passado eu percebi que elas se mantiveram no momento de contratação, mas que no decorrer do ano foram se transformando, os acordos foram mudando, e aí o que eu era 100% remoto, eu comecei a ser uma vez presencial, comecei a ser duas, agora três pelo menos. Então, assim, uma grande tendência para 2025 é que as vagas remotas sejam mais escassas. Mas por quê, né? Eu acho que, eu não sei vocês, eu sou uma pessoa extremamente relacionável, né? Eu sinto falta de estar ali no dia a dia, no tete a tete com as pessoas que eu trabalho, assim, eu acho que dentro da área de qualidade é importante, às vezes, você falar com a pessoa ali, no olho, porque um texto que você escreve, um áudio que você manda, um vídeo que você deixa a pessoa cada vez mais reativa. E a gente está numa área um pouco, eu não vou dizer hostil no sentido ruim da coisa, mas a gente entra muito em conflito justamente para defender a garantia da qualidade em algumas entregas que já estão atrasadas, que já foram feitas várias vezes, que para o dev está ótimo, e que nem era isso que você tinha que fazer, não se preocupa com isso, deixa para lá, ninguém viu. Então, assim, é muito difícil para a gente, sabe, gerenciar isso. Então, eu percebo que uma vertente das empresas, pelo menos aqui em São Paulo, eu falo bem da minha bolha aqui de São Paulo, da capital, é que as vagas que estão surgindo, elas estão surgindo mais presenciais, tá? Mas por quê, né? Acaba tendo, como eu posso dizer, a necessidade da pessoa ter essa interação pessoal e pegar um ônibus, né? Porque eu acho que quando você pega um ônibus cheio, terça-feira de manhã de chuva, ai, olha, isso molda caráteres. Tem que falar assim, eu não sei vocês, mas 3 horinhas dentro de um busão, você não chega como, né, no trabalho. Então, assim, fica aqui o meu apelo para as empresas que estiverem aí contratando. Bota a mão na consciência, uma mão no joelho e outra na consciência. A gente já vive uma realidade que a gente consegue gerenciar, pelo menos dentro da área de tecnologia, a gente consegue gerenciar bem, né? Não só a expectativa, mas como o nosso tempo. É importante, às vezes, para um contexto humano, trazer essa coisa do híbrido, do. Ah, mas, cara, sinceramente, eu acho que a gente tá indo por um caminho assim que eu particularmente critico demais, sabe? Que é empurrar a goela abaixo a alguns processos e algumas culturas que a gente já sobreviveu a isso, sabe? A pandemia foi, pelo menos para mim, falo por mim, Márcia, foi um momento muito sensível assim da vida. Foi um momento que eu virei e falei assim, quer saber, eu não quero mais trabalhar presencial não. Eu vou para a tecnologia, eu vou me preparar e vou chegar lá.
E hoje estou aqui com vocês, tá? Então, queria muito agradecer. Acho que estou no tempo ainda. A Aline está por aí. Queria muito Tô. agradecer vocês. Vou deixar só o meu QR Code aqui, então. Agora eu deixo grandão, né? Porque eu não preciso mais da minha anotação. E é isso, para quem quiser se conectar, conhecer um pouquinho do meu trabalho, das comunidades que eu atuo, dos eventos que eu trago. Valeu, podem me chamar sempre que eu estou por aí.